Salve, rapazes e senhoritas latino-americanos! O Back to Back é um compilado de notícias atuais sobre a minha perspectiva, isto é, com a intenção de deixar você bolado. Boladões comigo, o César Beck. Então, partiu pra vinheta, porque o programa acaba de começar. Sejam muito bem-vindos, becões e beconas, porque na pauta de hoje vamos falar sobre o interventor do bolsonarismo em São Paulo. Tarcísio é o governador de São Paulo, sim. É uma coisa meio inacreditável que o ministro falastrão, que não entregou nada, nenhuma, e deixou São Paulo em último na lista de investimentos do seu ministério enquanto ele comandava, e agora é governador por São Paulo. Tá. É meio fácil a análise que Tarcísio tinha em suas costas o segundo maior cabo eleitoral do país, né? Seu Jair. Infelizmente, o bolsonarismo veio mais forte, mais tancando do que nós imaginávamos nas eleições de 2022. Muitos deputados estaduais, federais, senadores, governadores e o Tarcísio também ali. Aquele sujeito que alugou um apartamento desocupado, vazio, em São José dos Campos, meses antes das eleições, só para ter como domicílio eleitoral em São Paulo. Foi eleito nessa leva de abublebes. Mas vamos lá, Tarcísio é reacionário? Sim, ele quer retirar as body cams da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Body cams, aquelas câmeras que comprovadamente diminuíram a letalidade da polícia e salvaram a vida de muitos dos próprios policiais. Isso mesmo, minha gente. Tarcísio, por acaso, prejudica os mais pobres? Ele tem nojo ao pobre? É aporofóbico? Sim. Ele cancelou recentemente um programa de Estado de São Paulo que entregava OBs e absorventes para meninas e mulheres de baixa renda. Que personagem, né? Tarcísio é entreguista? Ele quer privatizar a água do estado de São Paulo, simplesmente isso. Quer privatizar o bem mais precioso de todos os indivíduos. Quer privatizar a Sabesp e tentou também privatizar o Porto de Santos enquanto era ministro. Se depender dele, ele entregará tudo que resta do povo paulistano para pequenos grupos de indivíduos, uma camada diminuta da sociedade. Logo, a pergunta é retórica. Tarcísio não tem ideia do que está fazendo? Ele não tem a mínima ideia, meus senhores e senhoras, becões e becones. Só na semana passada, ele vetou uma lei que previa laudos de transtorno de espectro autista que passassem a valer por tempo indeterminado, com a absurda justificativa que autismo poderia passar ou deixar de existir. Na cabeça minúscula do governador, autismo é uma coisa como uma gripe. Você consegue um atestado médico, fica uns dias em casa e depois tá tudo bem, fica por isso mesmo. E um dia a pessoa é autista e depois no outro acorda e olha só, não é mais. Como se fosse uma doença, como todo mundo sabe, como todo mundo pelo visto sabe, que não é uma doença bem assim. Marcos Mion, ativista na causa, foi às redes sociais e gravou um vídeo dizendo, abre aspas, é um dos maiores desserviços que eu já vi na minha vida. É um absurdo, fecha aspas. E lá vamos nós mais uma vez. Eu estou aqui para comentar a decisão que saiu hoje do governo do estado de São Paulo, liderado pelo governador Tarcísio de Freitas, que é um dos maiores desserviços que eu já vi na minha vida. Que tristeza ouvir isso, gente. Não, mas depois de tantos anos, sabe, falando sobre autismo em todos os microfones que eu consigo, acompanhando o trabalho incrível que autistas, que familiares fazem pela comunidade autista, é tanta gente trazendo informação, tanta gente conscientizando, que fique claro, autismo não é uma doença, governador, e por isso não tem cura, não passa igual uma dor de cabeça que você toma um remédio e já era. Mas, depois dele vetar a lei, isso ter pego muito mal pro Tarcísio, ele foi até o Twitter para dizer como tudo estava errado. A partir de quando que um governador vai para o Twitter dizer que estava errado e a lei passa a valer? Twitter virou o quê? Diário oficial do Estado? Que porra é essa? Hein, Tarcísio? Não. Aqui não. Então estuda antes. Você é governador de São Paulo. Vamos para o que interessa.
mesmo que Tarcísio, sendo um puta de um entreguista, reacionário, prejudicando a vida dos mais pobres e não tendo a mínima noção, a ideia do que está fazendo, ou seja, cumprindo todos os requisitos para ser um bolsonarista raiz, ele vem recebendo críticas de quem? De outros bolsonaristas, por ele ter tentado se desvincular do Bolsonaro. Na rinha de bolsonaristas, quem é mais truzão, quem são os bolsonaristas mais verdade, aqueles que são dispostos a colocar o sobrenome Tarcísio de Freitas Bolsonaro, aquele que é mais roots de todos, aquele que do tipo, antes de nascer a árvore do bolsonarismo, tá ali a sementinha e se chama, oi, sou o Bolsonaro, esse mesmo. Esse não é o Tarcísio, esses são outros que estão criticando esse Tarcísio, que é bolsonarista sim, cria do bolsonarismo, tá dizendo que eu não sou mais não tô mais BFF, cortei dedinho, mindinho com Bolsonaro. Esse é o sujeito. Dito tudo isso, uma coisa é certa. Eu e mais um tanto de gente, becões e beconas, não vamos esquecer os últimos 4 anos de um governo que ele, Tarcísio, junto de um genocida e golpista, passando pano e apoiando e elogiando o presidente a ser eleito. Então, Tarcísio, eu lhe digo uma coisa, de carioca para carioca, tá? Pode tentar se desvincular do Bolsonaro, mas aqui nesse canal nós sempre vamos lembrar quem você é. Bem, minha gente, no último episódio falamos também do Lollapalooza International Edition, onde o presidente democraticamente eleito, é sempre bom frisar, né, para aqueles que ainda não entenderam o recado, que tem aí alguns. Lula foi para os Estados Unidos e agora Janjo está de volta em casa com alguns pepinos para resolver, como a porcaria da taxa Selic a 13,75 e ninguém no mercado querendo cobrar para resolver a situação. E sabe por quê? Porque são os Faria Limers, são os trogloditas trilionários, são o pessoal que estão cagando pro povo, são os inimigos da classe trabalhadora. Desculpa pelos meus parênteses, mas eu fico bravo quando eu lembro dessa merda. Voltando agora à viagem que ele fez, nós podemos falar sobre essa visita. O Lula ficou hospedado na Blair House, um lugar especial para pessoas especiais. E eles me levaram num lugar que se chama Lugar Especial para Pessoas Especiais. Boa, Ronaldo! A Blair House é uma residência dos Estados Unidos, localizada em Washington, e que só hóspedes seletos, chefes de Estado, em visitas diplomáticas, e é um lugar muito simpático. Eu só fico imaginando Bolsonaro ligando a TV e vendo Lula, no mesmo país que ele está se hospedando de maneira irregular, e o Lula em um lugar desses, e o Lula não está morando, de favor, com um lutador de MMA. Complicado, hein, seu Jair? Bom, revista caras de lado, vamos para o que realmente interessa. Lula, como dito anteriormente, tem a árdua tarefa de recolocar o Brasil no mundo, colocar o Brasil em destaque como potência que nasceu para ser. Lula concedeu entrevistas para a mídia americana, teve encontros com Joe Biden e outros membros do Partido Democrata Americano. Um desses encontros estava presente Alexandria Ocasio-Cortez, deputada federal por Nova York, pelo Partido Democrata. Vale dizer que é a primeira congressista americana a se pronunciar publicamente sobre a expulsão e extradição de Bolsonaro dos Estados Unidos. Lula também se encontrou com Bernie Sanders, aquele que tentou concorrer à presidência dos Estados Unidos por 2 vezes já, batendo ali, ó, portinha em portinha, para ser o candidato pelo Partido Democrata, mas não tendo chances por ser radical demais para os padrões dos Estados Unidos. Afinal de contas, onde já se viu saúde pública universal? Que absurdo! Que coisa super atrasada, né? Nós, americanos, não precisarmos disso. Do jeito que tá muito bom. Quem não tem $2.000 para chamar uma ambulância? Se você não tem $2.000 para pagar por uma ambulância, você não se esforçou bastante o suficiente e não aproveitou tudo que o capitalismo tem para lhe oferecer. Let's get back pro Biden. Como diria ele,
As reuniões a portas fechadas devem ter sido espetaculares, e um dos assuntos que eu realmente gostaria de ver comendo pipoca é sobre o futuro de Bolsonaro sendo expulso, extraditado ou deportado dos Estados Unidos. Talvez até com aquele ziplockzinho, né, de algema, tipo que você fica assim e não consegue abrir os bracinhos e tal, vai ser difícil, hein, seu Jair? Mas, tirando isso de portas fechadas, o que a gente pode falar sobre as portas abertas? Aí não cabe especulação. Aí podemos falar que os Estados Unidos está entrando como participante no Fundo Amazônia, um fundo de preservação dos pulmões do mundo, que basta, né, fazer o mínimo, coisa que não foi feito durante os últimos 4 anos de desgoverno Bolsonaro que ele manteve. O fundo foi reativado esse ano, bem, por motivos óbvios. Os Estados Unidos têm a intenção de colocar 50 milhões de dólares por ano no fundo. Sim, camaradas! Quantia de 260 milhões de reais por ano. Vale dizer que esse fundo já é composto pela Alemanha, pela Noruega, entre outros países. Bom, sem juízos de mérito ou de valor sobre esses países e suas intenções reais de moeda real e reais de seu interesse que está ali por trás, vale dizer que toda ajuda é necessária para reconstruir políticas socioambientais e até expandi-las, não é mesmo, camaradas? E sobre a guerra na Ucrânia com a Rússia, hein? Lula continua sendo ambicioso, tem que ser, tentando negociar um fim de vez por todas a esse conflito que perdura mais de um ano. E também os Estados Unidos disse que não tem o menor interesse em participar de uma guerra fria que ocorre entre Estados Unidos e China no momento. Palavras corretíssimas. Devemos ter uma política internacional que vise atender os anseios brasileiros e latino-americanos antes de tudo. Já uma coisa lamentável, mostrando que seu Jair conseguiu de fato aparelhar as instituições, foi o fato do embaixador do Brasil em Washington, Nestor Foster, ter resolvido tirar férias. Sim, o embaixador do Brasil nos Estados Unidos não recebeu o presidente da República, Lula, quando ele estava no país. Coisa feia, hein, seu embaixador? Se não gosta do Lula, enquanto presidente ou não, pede para tirar o chapéu, pede para sair, sai de Washington e vai para Orlando e fica com Bolsonaro. Seja embaixador de uma churrascaria de palestrinha dele, ou de porra nenhuma, cara. Teria sido porque ele é olavista? Ou por qual outro motivo faria tanta desfeita de não acompanhar a comitiva brasileira? Bom, na minha opinião, é rua! Olha o dedo do trem-bala! Para esse sujeito. E um salve pro pessoal do trem-bala lá de Fortaleza. Por hoje é só, pessoal. Por hoje é só, becões e beconas. Por favor, não deixem de se inscrever neste canal. Se você gostou do episódio, dá aquele joinha que dá maior força pro Beck. E por fim, vale sempre aquele recado boladão, que, afinal de contas, o que conta é a minha ponta. É isso mesmo, minha gente. Partiu? Fui!